Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Amém. Queridos, nós vamos para a palavra. Você que pode, se coloque de pé, por favor. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 3. A palavra diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes Jesus: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz nesta noite. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos direcionar. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer tratar em nós. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco. O Teu Espírito tem total liberdade neste lugar. Senhor, destrava todo ouvido que possa estar tapado para ouvir a Tua direção. Destrava todo ouvido pela autoridade que há no nome de Jesus para não entender aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor faça o Teu sobrenatural neste lugar, que o Senhor derrame, Senhor, poder e autoridade através do Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Senhor, que o Senhor nos dê clareza da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Obrigada, Senhor, por essa palavra que por si só já nos ensina tanto daquilo que o Senhor quer falar e quer nos ensinar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Podeis sentar, queridos. Queridos, eu quero fazer uma pequena introdução sobre esse texto e te perguntar como é quando você se prepara para uma viagem. E eu não falo nem quando você precisa fazer viagens tão longas. Eu falo, talvez você passe um final de semana na casa de um familiar, ou você vai para o interior, vai para um lugar perto, ou talvez para um lugar que fica distante para você voltar. Então você se prepara. Todos nós nos preparamos, né? Nós pensamos assim, o que eu vou levar para esse final de semana? Esse final de semana não vai fazer sol. Então eu vou levar roupa leve, não preciso levar tantos casacos, posso me preparar com poucas roupas, porque vai fazer calor. Apesar que hoje está tudo tão instável, né? Que a gente só leva roupa de calor e aí a gente passa frio. Você só leva roupa de frio e aí você passa calor. Mas geralmente a gente se prepara para o lugar onde nós vamos com roupas adequadas para o lugar que nós vamos. Se é um lugar mais distante, você leva um lanchinho, você se prepara. Eu, por exemplo, se eu vou para um final de semana em algum lugar, eu levo uma mochilinha, coisa pequena. Olha a cabeça do Edson. Porque quando eu termino de fazer a mala, ele fala, é só um final de semana, né? Mas a gente se prepara e seguimos para o lugar onde nós vamos. Agora imagina que você se prepara para ir para algum lugar, você separa lá a tua mochila com as coisas que você entende que você vai precisar. E aí a pessoa que vai com você ou que vai te enviar fala assim, não leva nada. Aí você olha e fala assim, nada? Não vou levar nada, eu não posso levar meu secador, não posso levar minha chapinha, não posso levar nada, não posso levar minhas 15 sandálias, eu não posso levar nada. Não, você não vai levar nada. Claro, queridos, que é só uma introdução e que não tem nada a ver com o texto aqui, né? De uma forma muito simbólica eu quis trazer essa introdução, mas só para a gente pensar num contexto que quando nós saímos, nós sempre pensamos que algo a gente tem que levar com a gente. E aqui,
nós lemos no capítulo 9, esses 3 primeiros versículos, que Jesus está enviando os 12 discípulos. E quando ele está enviando esses 12 discípulos, para a gente entender o contexto, vale eu trazer um pouquinho o contexto todo do Evangelho de Lucas e outros, evangelhos, Mateus, Marcos, que ele vem também trazer textos relacionados a esse texto que lemos aqui. Mas nós podemos ver que no capítulo 6, por exemplo, Jesus vai para o monte, passa a noite toda orando, e quando amanhece ele chama ali os discípulos e ele separa os 12 discípulos. Quando ele separa os 12 discípulos, ele designou eles para apóstolos, é o que o texto no capítulo 6 fala. Mas aí no capítulo 9 que nós lemos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para o envio. E queridos, antes de entrar nesse detalhe, também vale nós lembrarmos que esses discípulos já vinham andando com Jesus. Eles já vinham caminhando e vivendo com Jesus tudo que Jesus tinha como poder e com autoridade, as coisas que Jesus fazia, da forma que Jesus fazia. Se nós lembrarmos ali no capítulo 4, quando Jesus, no capítulo 4, versículo 31, que Jesus está ali ensinando em Cafarnaum, na sinagoga, e ficam todos maravilhados em ver como Jesus tem autoridade para expulsar um demônio naquele lugar. Como Jesus, ele faz com um homem que está naquele lugar, querendo fazer barulho, querendo chamar atenção, e Jesus olha, manda ele se calar e manda aquele espírito sair daquele homem. E naquele lugar, todos ali ficam maravilhados em ver o poder e a autoridade que Jesus tinha para expulsar demônios. E aí, quando a gente caminha um pouquinho mais no capítulo 5, nós vemos, inclusive, o texto que o Caio trouxe sobre a pesca. Jesus, eles já tinham vivido com Jesus a situação no barco, onde Pedro e eles estavam ali, passaram a noite inteira tentando pescar, nada conseguiram. Logo no comecinho do capítulo 5, você lê isso e Jesus dá uma direção e fala, lança a rede naquele lugar. Eles obedecem, lançam a rede. Vem tanto peixe que a rede chega a se rasgar. Mas eles ficam olhando e pasmos, com aquilo que tinha acontecido. E quando Jesus olha para eles, Jesus fala para Pedro, não tenha medo, você agora vai ser um pescador de homens. Então ele já tinha ouvido isso de Jesus. E ainda seguindo no próprio capítulo 5, eles também vê o poder e a autoridade de Jesus, porque Jesus cura um paralítico. E a história você bem sabe, Jesus está lá na sinagoga, e aí está muito cheia a sinagoga, e homens trazem um homem numa maca, e inclusive desce ele pelo telhado da sinagoga naquele lugar, porque tinha certeza que algo Jesus poderia fazer na vida desse paralítico. E quando eles descem aquele paralítico ali, Jesus também, com poder e com autoridade, fala com aquele homem que os pecados dele foram perdoados, pega essa maca, levanta e vai para sua casa. E isso se dá imediatamente. O homem é curado, é liberto e recebe o perdão dos seus pecados, pega a sua maca e sai. Então, os discípulos, eles viram ali, eles foram vivendo com Jesus. Tudo que Jesus fazia com muito poder, com muita autoridade. Eles passam ainda e vê Jesus acalmando o mar na tempestade. Eles estão vivendo com Jesus a cura da mulher do fluxo de sangue. Eles veem Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Tudo isso está antes de Jesus dar-lhes poder e autoridade no capítulo 9. E quando nós chegamos no capítulo 9, Jesus reúne ali os 12 e envia esses 12. Mas antes Jesus dá poder e autoridade, Jesus fala para eles que eles vão expulsar todos os demônios, curar doenças e enviar eles a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
E quando Jesus fala para eles, e aqui vale um ponto para nós, por que eu não sei se você já fez essa pergunta quando você está lendo esse texto, mas a diferença que é quando o Senhor, ele fala de poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as doenças, e o enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí talvez você já leu tantas vezes sobre curar doenças e curar enfermos e não se atentou. O que quer dizer? Por que curar doenças? O que tem de diferente a doença e a enfermidade? E a Bíblia, queridos, ela é muito clara por si, né? E quando nós entramos na tradução primária da palavra, a doença, cada vez que nós lermos curar simplesmente doenças, é doenças do corpo físico. É onde na tradução primária vem dizer que esse nosso corpo aqui, físico, ele está sujeito a qualquer doença. Ele está sujeito a uma dor de garganta, a uma gripe, a algo que momentaneamente estamos aqui num mundo onde a imunidade está baixa, porque você acorda cedo, dorme tarde, come mal, dorme pouco, e o seu corpo está sujeito a uma doença. Mas é passageiro. Essa doença vem, você trata, e essa doença vai embora. Mas a enfermidade, quando o Senhor fala de curar enfermidades, na tradução primária da palavra, ele quer dizer, ele está falando em doenças e enfermidades espirituais. E essas doenças espirituais, por que Jesus, quando ele curou a mulher na sinagoga que entrou encurvada, o Senhor deu uma ordem, chamou ela lá na frente, o Senhor colocou as mãos e ela foi imediatamente curada. Ali se falava de enfermidade, não se falava de doença. Mas o Senhor é poderoso para curar essa doença no nosso corpo físico, mas também é poderoso para curar as enfermidades que estão por fundo espiritual, que estão ali no nosso emocional, que são doenças que a mente está doente, que refletem no corpo. São doenças que estão ali alojadas por espíritos malignos por vezes. Então existe uma diferença e é importante nós termos esse discernimento no momento de nós orarmos. E quando o Senhor Jesus reúne ali os 12, o Senhor Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as doenças e curar as enfermidades. Mas Jesus dá uma direção naquele momento. Não levem nada. Olha só, eles não sabiam o tempo que eles iam ficar, que eles iam sair para pregar a palavra, para curar as doenças, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Eles não sabiam. Mas Jesus fala para eles assim: vocês não vão levar nada, vocês não vão levar pelo caminho nem o bordão, nem o saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. E queridos, quando Jesus fala isso para eles, o primeiro aprendizado que nós temos aqui é quando nós olhamos para nós e nós estamos numa série de mensagens, temporada de pesca. Nossa igreja vai viver a temporada de pesca, já está vivendo em nome de Jesus. E com o viver da temporada de pesca, há poder e autoridade de Jesus que Ele nos dá para viver essa temporada. Porque é através de nós que nós vamos pregar a palavra, é através de nós que nós vamos expulsar os demônios, é através de nós que nós vamos curar os enfermos e as doenças pelo poder que há no nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para a temporada de pesca, para viver a temporada de pesca, Jesus está falando para mim e para você: não leve nada. Porque por vezes, para a gente pregar a palavra, para a gente orar por um enfermo, para a gente orar para expulsar o demônio na vida de alguém, a gente fica colocando na nossa cabeça: eu preciso estar pronto e levar isso, eu preciso estar pronto e levar aquilo, eu preciso, e fica colocando impeditivos. E quando Jesus fala aqui, você não vai levar nada, a gente fica preocupado com o nosso dia a dia, a gente fica preocupado pensando com as coisas que a gente vive nessa terra, sabe? E aí Lucas, no próprio capítulo 12, vem falar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Então, para isso, Lucas 12, do versículo 22 ao 31, olha só.
Quando a gente fica preocupado em querer ir fazer e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, quer cumprir o nosso ID, cumprir tudo aquilo que o Senhor nos separou e está esperando que a gente faça, mas que a gente fica olhando para as coisas dessa vida, fica olhando para nós, fica olhando para as nossas preocupações. É nisso que Jesus está falando. Não leve nada. Não leve com você essa preocupação. Essa preocupação você deixa comigo. Só vai lá e prega a palavra. Só vai lá e fala que eu amo essa vida e que eu tenho uma história dela diferente daqui para frente. Só vai lá e ora porque ela está doente, está precisando de uma oração. Só vai lá e faz isso. Não, a gente fica querendo carregar com a gente tudo aquilo que a gente tem como enraizado em nós mesmos, as nossas preocupações. E Lucas 12, a palavra vem dizer assim. Lucas 12. A palavra do Senhor diz assim: dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem o que o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com todo o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer nem o que beber, nem se preocupem com isso, porque o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai que sabe exatamente que vocês precisam dela, busquem o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, essa é a palavra. Para nós vivermos uma temporada de pesca, onde nós vamos pregar a palavra, onde nós vamos cumprir o nosso ID e trazer aqui para o altar do Senhor pessoas que estão enfermas, que estão possessas de espírito malignos, mas que o Senhor nos deu autoridade para alcançá-las. Nós precisamos não levar todas essas preocupações. É por isso que o Senhor falou: não levem nada, não leva dinheiro, não leva pão, não leva o alforje, não leva o bordão, não leva. Leva a confiança que você tem em mim. Descansa o seu coração em mim, espera em mim. Você não pode acrescentar uma hora da sua vida, mas eu tenho o controle da sua vida. Então essa é a primeira lição. O segundo ponto que nós podemos ver nesse texto, quando o Senhor fala, não levem nada, o que nós podemos aprender é que Jesus está dizendo assim: se concentra na tarefa, não se concentra em detalhes. Sabe, quando nós ficamos preocupados em preparar o que a gente vai levar para cumprir o nosso ID, a gente está preocupado que a gente vai levar com a gente uma carga, a gente vai levar com a gente uma bolsa pesada, e Jesus está falando: não leva nada. Não leva nada. Sabe por quê? Quando a gente não está com bolsa pesada, quando a gente não tem carga, peso com a gente, para a gente cumprir o nosso ID, cumprir a nossa temporada e viver a nossa temporada de pesca, a gente vai mais rápido e a gente vai mais longe. Pensa com uma bolsa pesada. Uma bolsa pesada, toda hora você muda ela de posição. Você põe nas costas, você põe de lado, você puxa. Quando você não tem carga para carregar junto, você chega mais rápido, você chega mais longe. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Não levem nada. Você não precisa carregar carga nenhuma. Você não precisa carregar peso nenhum. Só segue o meu ID. Só segue o meu ID para você viver a temporada de pesca que eu tenho. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, com os teus amigos. E o terceiro ponto que o Senhor nos ensina quando Ele fala: não levem nada. Para nós vivermos uma temporada de pesca, nós precisamos entender que nós não devemos nos deter em coisa que tem pouca importância. Porque por vezes a gente, quando Jesus fala para nós: cumpre o meu ID,
prega a minha palavra, a gente fica se detendo em coisas pequenas, coisas que não têm importância, ao ponto que são coisas maiores que o Senhor nos chama para fazer. São coisas maiores que o Senhor tem para nós cumprirmos. Tem coisas maiores para nós vivermos, mas a gente fica se apegando às coisas pequenas. Sabe, o Salmo 119, versículo 37, a Bíblia diz assim para nós: desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis, mas faz-me viver nos caminhos que o Senhor traçaste para mim. Queridos, quando a gente fixa os nossos olhos em coisas inúteis nessa terra, e talvez a coisa inútil é você ficar arrumando desculpa para não pregar a palavra, você ficar arrumando desculpa para não ir orar por uma pessoa que precisa tanto, que está indo para o inferno, porque eu e você não tivemos o cuidado de desviar os nossos olhos das coisas que são inúteis, mas que a nossa oração possa ser como a oração do salmista, no capítulo 119, no verso 37. Senhor, desvia os meus olhos do que é inútil e me vivifica, Senhor, me vivifica nos teus caminhos, no caminho que o Senhor traçou para mim. E queridos, há caminho de Deus, onde Ele derrama poder e autoridade para nós cumprirmos aquilo que Ele separou para a gente fazer. Não tem outro propósito, não há tempo, não há fora de tempo para nós, que a gente não possa cumprir aquilo que o Senhor já tem reservado e que aquilo que Ele espera que nós façamos nessa terra. É bem verdade que a gente vive, sim, a gente vive aqui numa terra onde a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir. Mas como nós lemos em Lucas 12, se o Senhor não edificar isso tudo, em vão é tudo isso que a gente faz, se a gente não tiver o propósito certo. Então, queridos, eu preciso te dizer que a nossa oração, a minha oração por esse culto desta noite, é que a gente possa viver o que está em Marcos 16:15, que é viver o ID. Porque Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Ele ressuscitou. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que é poder, que é autoridade, para que você vá e pregue o Evangelho, para que você leve vida para um lar que está destruído, para que você leve uma palavra de vida para um casal que está se separando, que você tenha uma palavra de vida para levar para uma pessoa que está enferma, que está morrendo, mas para saber que eu posso fazer diferente. E foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente não vai viver uma temporada de pesca se a gente não tiver essa verdade no nosso coração, se a gente não enxergar que é só através dele que a gente vai conseguir. Então eu gostaria de ler com você Marcos, capítulo 16, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Pode passar, Ju. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode passar, Ju, por favor. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Pode passar, Ju. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Queridos, esse é o poder e a autoridade que está sobre nós. Nós podemos colocar a mão sobre o doente e ele ficará curado. Há poder e autoridade do Espírito Santo em nós. A gente só precisa reconhecer o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Que nós somos um vaso de barro, que não há nada em nós, a não ser o poder excelente de Jesus, do Espírito Santo em nós. Olhem só, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste
no nosso corpo. Então, queridos, nós vivemos numa terra, nós vivemos num mundo onde sim podemos ser atribulados, mas não angustiados. Mas quando nós vivemos uma verdade, que somos um vaso de barro na mão do oleiro, e que esse vaso de barro, ele tem uma excelência do poder que provém de Deus. Esse poder que vem de Deus, que não é nós, que não é em nós, ele só é em nós, não é nós. Esse poder não é nosso, esse poder está em nós. E esse poder foi colocado na minha vida e na sua vida, não foi à toa. Foi para a gente sim ir e cumprir o ID, para a gente viver uma temporada de pesca. Amém? E assim eu concluo essa palavra. Que você tenha no teu coração nesta noite, que você foi chamado para viver como esse tesouro, este vaso que tem um tesouro que opera em você, para você operar na vida de outras pessoas. Que essa palavra fique no teu coração, queimando, para você lembrar que uma temporada de pesca, ela só vai ser vivida se a gente puder colocar em prática aquilo que o Senhor está esperando de nós. Amém? Que nessa noite, se você que pode, se coloque de pé para nós orarmos. E que você peça para o Senhor: Senhor, eu fico tão preocupada com as coisas desse mundo. Sabe, 1 Pedro vem dizer que a gente precisa lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado da nossa vida, é Ele que tem cuidado da nossa casa, é Ele que tem cuidado da nossa família. É Ele que tem cuidado de tudo aquilo que preocupa o nosso coração. É Ele que tem cuidado dos nossos anseios. É Ele que tem olhado que a gente só dá um passo se Ele conduzir. Queridos, então, que nessa noite você possa buscar do Senhor. Senhor, eu não consigo falar do teu amor, eu não consigo colocar a mão sobre a vida de uma pessoa e declarar a vida. Eu não consigo colocar as mãos sobre uma pessoa, orar por ela e saber que há poder e autoridade em mim para que a sua cura seja estabelecida sobre ela. Que então nesta noite você possa buscar do Senhor poder e autoridade para isso. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade para isso. Amém?